vê que esse louvor, porque o Senhor ele habita nos louvores de Israel, diz a sua palavra, e ele vem de acordo com a palavra dele, irmão. Mas o Senhor ele sonda o meu coração, o Senhor ele sonda o seu coração também nessa noite, porque muitas das vezes o Senhor sabe que nós o amamos, mas muitas das vezes a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das distrações, a gente sabe das perseguições, e nós vamos falar um pouco aqui nessa noite do que Deus tem colocado no meu coração da parte dele, amém? Nós estamos no propósito, amém, amados? Glória ao Senhor. Nós estamos no propósito de libertos, né? Para falar sobre libertação. E eu gostaria que você abrisse comigo aí a palavra. Glória a Deus. A palavra já para a gente guardar, queridos, diz assim em João, Evangelho de João, capítulo 8, 36. Aleluia. Ela diz assim: se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Uma palavra conhecida, mas para nós guardarmos, começarmos a guardar nessa noite, né? Louvado seja o Senhor. E falando de libertação, amados, fala muito forte comigo. Não tem como eu estava em casa assim, meditando naquilo que, buscando o Senhor, a vontade dele para a minha vida e para a sua vida, porque ele é o Senhor da sua igreja, e ele sabe a vontade para a igreja dele. Ele nos chama como cooperadores, eu e você. Eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros, e nós temos que nos ajudar uns aos outros. Quando ele fala, orei um pelos outros, é para mim também. E também ele diz que aquele que leva a carga um do outro cumpre a lei de Cristo, em Gálatas. Então não é somente a minha oração, as minhas coisas, não é somente a minha carga, mas eu vou levar a carga do meu irmão, porque eu sou cristão, eu quero cumprir a lei de Cristo. Mas ele diz que ele é o cabeça da igreja, é por isso que eu preciso voltar para ele, é por isso que sem Cristo eu não posso estar aqui. Você no chamado dele não pode exercer sem ele mesmo. É por isso que ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu devo sim examinar as escrituras, eu devo sim estudar, mas tem algo que é provado, tem algo que vai além do estudar, queridos, a presença dele. É por isso que nós temos falado na escola bíblica aqui juntos, né, na mesa com Cristo, e a gente tem visto isso. Nós temos falado sobre dons também, porque é bênção, amados. Nós temos que ter os dons do Senhor, né? Nós queremos, Senhor, atrair. A gente louvava aqui, a gente foi atraído, querido. Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui como igreja porque nós somos atraídos. Nós temos que ter sede, mas isso vai ser como? A palavra nos fala que nós somos sal da terra também. E sal tem uma característica: sal nos causa sede, ou não? Se nós nos alimentarmos bastante de sal, nós vamos ter o quê? Sede. É por isso que o Senhor vem falando comigo, fala com a sua igreja. Nós temos que ter a característica de sal. Nós vamos estar próximo já o culto que vai ser de jovens, né? Sal da terra e luz do mundo. Eu sei que arde muito no meu coração, porque pela misericórdia do Senhor, uma mensagem que eu lembro bem. A Regina estava aqui, e quando nós estamos aqui na mensagem também, eu costumo, a palavra ela corta aí e corta aqui também. Louvado seja o Senhor. E ali Deus ardia no meu coração, eu lembro dessa palavra. Falava sobre Jonas que correu tanto
ao contrário do chamado, né? Mas Deus achou ele e chamava, fechava a negociar sobre o sal da terra. E eu vi que falou com a Regina, louvado seja o Senhor. E é por isso que eu sei que nós vamos ter esse culto de jovens. E eu sei que nós estamos orando. E eu tenho falado com meu filho que nós somos o sal da terra, né? Às vezes a gente pode pensar assim: poxa, nós temos que convidar, principalmente aqueles jovens, os mais difíceis. Eu era um jovem difícil, por isso que eu falo, por falar uma palavra de libertação, falo muito forte comigo, que eu lembro da minha mãe. Eu lembro muito da minha mãe. Eu lembro de chegar para minha mãe no círculo de oração, chegava para ela e falava: você está orando ainda por ele? Eu sei disso. Eu sei que eu cheguei a fazer curso de batismo. E quem dava o curso de batismo? A nossa pastora, esposa do nosso pastor, aonde eu aceitei o Senhor, aonde eu me casei, conheci a Lisa, aonde pela misericórdia do Senhor, quando eu volto para lá em Belo Horizonte, sou chamado pela misericórdia do Senhor também na palavra, ou para estar ali com os irmãos. E eu louvo o Senhor por isso, querido, porque eu tenho dificuldade como você, eu tenho falha como você, mas é algo muito importante que eu procuro fazer. Olha que eu sou dos mais fáceis de tratar, o Senhor sabe, mas eu procuro deixar a porta aberta, mano, né? No Evangelho, a gente fazer ponte do que muro, não é verdade? A gente sabe que a palavra nos mostra justamente as guerras, tudo na palavra, e Deus mostra justamente pela dureza de coração. Louvado seja o Senhor. Eu vi logo assim, que coisas simples assim sobre a guerra me chamou a atenção, e jovens soldados falando sobre isso, né? Israel tudo, e quando teve lá da Segunda Guerra da Alemanha, e eles falaram algo que definiu bem a guerra, falando que era a guerra era decidida por aqueles que eram mais velhos, né? Jovens que não se conhecem morrem numa guerra, e eles nem são um contra o outro, não tem nada contra o outro, mas é decidido por daqueles que são mais velhos, que se conhecem e que não se gostam, mas eles não morrem. Louvado seja o Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando a gente vê a palavra de Deus, louvado seja o Senhor ele trabalha nas gerações, e trazendo para a igreja, ele trabalha nas gerações. Por isso que eu e você somos sal da terra, não pode morrer só em mim e você. A gente sabe que isso é muito sério, e o inimigo tem distrações, porque a gente corre uma vida toda atrás de tantas coisas, e quando o Senhor nos chamar, nem o nosso carro a gente não leva, corre atrás de tantas coisas, nem a nossa roupa fica para outra, nem a nossa casa. E se a gente trabalhou muito, a gente vai deixar uma herança, né? Para quem ficou. Mas tem algo que me chamou a atenção da palavra, que eu falei que Deus trabalha nas gerações, e você vai entender, nós somos sal da terra, porque o que a gente marca no outro, aí é legado, é diferente de herança. Herança deixou algo, mas você pode ser ali, ó, não ter um prata nem ouro, mas você deixar um algo marcado na outra geração, deixar marcado onde você anda, no seu tempo, na sua igreja. Isso é legado como cristão. Vai se passar os tempos, vão se lembrar de você, para a glória de Deus, que ficou, e vão seguir os princípios que você seguia, igual seus filhos. Por isso que o Senhor nos chama sempre atenção para ser despertado, e a palavra que o Senhor me deu, o Senhor falava comigo, chamados para libertar. Você pode prestar atenção nisso, chamados para libertar. É propósito de libertação, mas o Senhor fala comigo, eu e você, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61. Vamos lá, Isaías 61, fala comigo aí. Glória a Deus, porque nós estamos aqui com um propósito, amém? Glória a Deus. Que o Senhor rima, que o Senhor me dê graça para remir o tempo aqui, para ser falado aquilo que é dele somente.
Isaías 61 diz, Isaías 61, verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, olha que forte, e abertura de prisões aos presos. Aleluia. Segura até aqui, querido. A gente leu no comecinho, né? Se pois o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Mas ali tem uma condição, né? A gente sabe muito bem o si, o pronome ali, ele impõe uma condição, né? Se, você vê que ele está bem grande ali, ó. Se, pois, o Filho vos libertar. E aí Deus me chamou a atenção. Ele quer fazer, é da vontade dele, louvado seja o Senhor. Ele veio para isso. Se você abrir também, nós vamos falar um pouco sobre João aqui nessa noite também, né? E João é interessante, que é chamado ali o apóstolo, né, pastor? O apóstolo ali tinha intimidade, tinha situações difíceis que até Pedrão era aquele que chegava e tomava a frente para fazer as coisas, mas assuntos difíceis ele falava com João, pergunta a ele lá. E João encostava a cabeça assim no peito de Jesus, com essa intimidade, né? E você vê claramente em João, 1 João 3,8. Pode abrir aí. Olha lá como é que encaixa. Diz lá: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Está na parte B do versículo, né? 1 João, aí não é o Evangelho, é carta. 1 João, louvado seja o Senhor, capítulo 3, verso 8, a parte B. Para isso, por que o Senhor me chamou a atenção aqui? Porque quando a gente lê a promessa ali, quando a gente lê a profecia de Isaías 61, essa profecia é sobre Cristo. Isaías veio 700 anos antes de Cristo, essa profecia. Louvado seja o Senhor. E se cumpre. Cristo, depois, ele teve andando na sinagoga, chegou um dia de manhã que ele foi ensinar, e foi aberto ali um papiro com essa profecia, e Cristo falou, se cumpriu. Ao ponto que os religiosos ficaram, não, mas ele é o filho do carpinteiro, de José, queriam tomar o papiro da mão de Jesus. Mas ainda que Jesus foi humilhado, não deixou de cumprir o que é sobre ele. Eu e você como igreja pode passar os tempos. Se você como sal, você só não pode perder a sua essência de ser sal, porque o sal causa sede. Se eu e você perder a essência de sal, nem eu tenho sede, e nem aqueles que andam perto de mim vai ter sede não, irmão. Mas pode estar difícil, não vou falar que é fácil não, está difícil para mim, está difícil para você, mas você passa o tempo, você não aceita. Eu não vou perder a condição de ser sal. E aí você vai ter sede. Aí você vai causar sede nos seus filhos da outra geração. Aí você vai deixar um legado. Não é só uma herança de algo que a palavra fala que a gente foi ensinado como soldado de Cristo. E aquele soldado que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Nossas coisas não é daqui não, irmão. Nós vamos viver sim, nós vamos usufruir sim, mas não é daqui. Por isso que você tem que entender como soldado, tem que entender com esse título que Deus colocou no meu coração, pela misericórdia dele, chamados para libertar, porque tem um chamado na sua vida. Louvado seja o Senhor. Então Jesus, ele se manifestou, querido. Paulo só disse que Jesus se manifestou para desfazer as obras do inimigo. É por isso que eu tenho que chamar Jesus para mim, e ele faz morada em nós. Acompanha comigo aí, louvado seja o Senhor. Ai, eu sou uma bênção para marcar aqui, amado, mas eu sei que o Senhor falou comigo. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Então, como nós acompanhamos aqui, que Jesus ele se manifestou para, isso é muito importante, isso é a nossa identidade que nós somos chamados para libertar. E muitas das vezes, olha que interessante, eu e você como igreja é chamado para libertar. Nós somos libertos, amém? Se pois o Filho, nós lemos no começo, ele vos libertar verdadeiramente, nós não andamos falsamente, seremos livres. É bem verdade que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado, e aquele que está limpo, limpa-se mais. Tem uma caminhada também. Mas eu tenho que entender que não é de mim mesmo, não é pelas obras, para que nenhuma carne se glorie. É dom de Deus, é pela fé. Deus ele já colocou o dom. Mas quem tem que desenvolver o dom? Quem tem que andar? Sou eu e você. Quem é chamado? É eu e você. Você tem que chamar a responsabilidade. Eu também. Eu tenho visto dias de despertamento. A gente tem visto dias de despertamento aqui, não é em específico. Louvado seja o Senhor por isso. As coisas que nós fazemos não é para falar, é para a glória dele. Mas a palavra fala que aquilo que Deus tem feito, nós temos que testemunhar também, a glória dele. Eu falava com minha esposa, eu tenho visto situações, e você também tem visto. Não que nós não orávamos, e isso é muito sério que a gente fala com Deus. Eu, Vinícius, tenho visto situações próprias, de até ser acordado de madrugada da noite. Porque a gente lembra que durante o tempo da madrugada para falar o que nós estamos fazendo. Mesmo porque eu falo com a minha esposa, e louvado seja o Senhor, eu não ia nem falar isso. Mas quando o Senhor toca para falar, a glória dele nós temos que falar. E despertamento que ele vai despertando, amado, você pode dizer. Nós temos visto aqui um louvor mesmo, né? Louvado seja o Senhor. Quando estávamos saindo aqui, eu não vou falar muito, mas eles mesmos podem testemunhar depois. Mas aconteceu algo deles estarem aqui ensaiando, de terminar o ensaio, de estar indo embora e segurar mais um pouquinho o ensaio. E nós temos que ir embora, mas foi segurado mais um pouco. Eu quero dizer para você, querido, não quer dizer que nós vamos atrasar, que nós vamos segurar as coisas, mas espera mais um pouquinho. Você não sabe que às vezes naquele pouquinho Deus vai trabalhar. Se for Deus que estiver falando uma mensagem, estiver no louvor ministrando e a gente, não, eu quero ir embora, eu tenho que fazer isso. A vida já é corrida, querido. Nós estamos vendo Israel sendo apertado. E a palavra fala que quando Israel guerra sempre teve, mas Israel foi apertado, está mais próximo da volta do Senhor. E você está aí, nós estamos achando que tem tempo para quê se nós vamos ser salvos e fazer a vontade do Senhor. Mas o algo que me chamou a atenção ali, você falava comigo, eu não estava nem aqui, mas eu fui tocado. Porque os irmãos esperaram mais um pouquinho, e uma pessoa veio lá de fora, uma mulher querendo oração, uma mulher bem vestida, mas estava desesperada de alma. Se olhava para ela, você falava, ela não precisa. Mas assim é o trabalhar do Senhor. E isso não é por acaso, é porque a igreja está orando mais. Orando não para mostrar, nós estamos orando, não. Orando se quebrantando, nós estamos chegando junto, orando, se ajudando junto. Porque quem aparece é Cristo, não é eu nem você. Nós temos falado na escola dominical que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é importante nem Paulo e nem Apolo, quem planta nem rega. Não é importante, Paulo falando. É importante Deus que dá o crescimento. Então o Espírito Santo vai mostrar eu e você como igreja, nós vamos plantar. Um ou outro se ajudou e disse: esforça-te. A palavra que o pastor Gilmar gosta. Eu nem lembrei hoje. Glória a Deus, mas eu lembrei a palavra. Está entendendo, amado? Nós vamos se ajudar juntos, nós vamos carregar a capa um do outro, cumprindo a lei de Cristo em Gálatas. E Cristo que se manifestou para desfazer as obras do diabo, vai se manifestar em mim e na sua vida. Ele não vai se manifestar simplesmente porque eu quero,
porque eu tenho tantos dons, não creio. Eu tenho que querer. É bom sim ter os dons, porque a palavra só fala: buscai ainda os dons mais excelentes, os melhores dons, que te mostrarei o caminho mais excelente. Ou seja, pode ter essa busca, pode ter a busca de buscar algo da parte do Senhor, Ele traz excelência. Mas o que Deus vai querer é o fruto. O dom é a ferramenta para trazer o fruto. É como se fosse, ó, eu tenho um serrote aqui, mas Deus quer ver a obra de marcenaria feita, o violão feito ali, ó, de madeira. É isso. Eu tenho aqui, ó, a parte do pedreiro, mas Deus quer ver a construção pronta. Eu não vou bater, eu tenho a pá, não, a construção que foi feita, porque é Deus que sabe ver. Não adianta. A palavra só diz que lá naquele dia Deus vai provar as obras, vai provar aquela que é de madeira, vai provar aquela que é de palha, e vai provar aquela que é de ouro, que pode queimar e não vai. Para queimar o ouro tem que ser fogo, e pode queimar o ouro que for. Quanto mais se queima o ouro, não é sensato que o ouro é puro, ele brilha mais. Ele não perde a essência dele. Deus deixou tudo para a gente entender. Abra comigo em 2 Timóteo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós estamos com tempo, tá, amado? Eu estou olhando o relógio, nós estamos com tempo. 2 Timóteo. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda carta a Timóteo. Bem? Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Eu vou estar lendo no verso 7. Para nós entendermos, nós falamos aqui sobre chamados para libertar. Nós temos que entender. Deus tem falado aqui da escola bíblica para a gente entender o que é a obra de Deus. Ó, porque 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Ó, nós estamos falando aqui sobre amor também. Até o pastor Edmar falou que Deus tem colocado para ser falado no coração dele sobre amor para a igreja. E de moderação também. Ó, portanto, não te envergonhes do testemunho, eu estou lendo hoje. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro. Olha o que Paulo era. Olha a humildade de Paulo, ele era prisioneiro seu. Antes participa de quê? Das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma, olha que forte a palavra, que ele guardou muito no coração, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é, vocês estão comigo? Que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Bem, e terminando aqui a minha leitura, eu passo por 2 Timóteo, no capítulo 2. Diz assim, aqui é Paulo, né, tratando Timóteo. Timóteo é um filho. E é interessante que Timóteo ali, ele fala, ele era um pastor, e a palavra nos mostra que ele era jovem. E Paulo ele fala que ninguém, olha o respeito, queridos, da igreja contigo. Paulo orienta ele como filho e pai. Paulo, como pai da fé, fala com ele que ninguém menospreze a sua juventude, ou seja, o chamado, que você saiba o chamado. Esse chamado que ele recebeu da avó dele, da mãe dele, ensinando as escrituras. Se nós formos estudar sobre Timóteo, só que ele era jovem. Paulo fala: ninguém menospreza a sua juventude. Você é chamado,
Mas também ele ensina o que Timóteo depois na frente? Trata os mais velhos como pais, trata as irmãs sérias ali, mais velhas como mães. Isso é muito forte. E ele fala aqui, ó: tu, pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Terminando, o 3, sofre, olha o chamado, sofre, pois comigo as aflições como bom que? Soldado de Jesus Cristo. Ninguém que me liga se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Olha quem você agrada. Aí você fala assim: poxa, mas tem um evangelho, né? Eu não gosto de palavra pejorativa, mas às vezes fala: tem um evangelho mais light, vou colocar. Olha o evangelho aí. Te chamou para quê? Negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que eu estou para a guerra. Isso. Amém? Até aqui, querido. Prosseguindo aqui, louvado seja o Senhor. Então, essa palavra que Deus falou no meu coração, eu quis dar essa base também, que é a palavra segundo Timóteo, né? Sobre a guerra. E não tem como, querido, porque a gente vai falar de libertação. A própria palavra fala que nós conhecemos que as nossas armas não são carnais, poderosas em Deus para desfazer, né, as fortalezas. Olha que interessante, a gente leu na palavra, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de quê? Já esqueceram? Porque Deus não nos deu espírito de temor, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu, repita comigo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Mas interessante que uma palavra se completa. Lá na frente, em Coríntios, Deus vai mostrar que nossas armas não são carnais, são espirituais, querido, poderosas em Deus, para desfazer justamente fortaleza. Mas o que é isso? Deus me dá um espírito de fortaleza. E tem fortaleza do outro lado. Essa é a guerra da luz. Jesus é a luz do mundo. E Ele habita em quem? Ele habita em quem? Em mim e você. Abre aí. Eu falei aqui, Deus me lembrou agora. Vamos lá ser o Senhor, Pai. Eu não sei fazer nada sem o Senhor. João 14. Evangelho de João. Olha o João aí de novo, né, pastor? 14, verso 23. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para quem? Para Ele, e faremos com Ele morada, querido. Louvado seja o Senhor. Olha que palavra. Muitas vezes a gente vê aqui nessa luta, nessa dificuldade, porque eu e você amamos o Senhor, mas tem situações de guerra. Pedro falou com Jesus que ele amava, não era assim, Pedro: eu estou pronto, Senhor, hoje mesmo, para ir com o Senhor para qualquer lugar. E os discípulos acompanhavam tudo que Pedro falava, porque ele era bem eloquente. E Jesus falava: meu filho, o galo vai cantar. Não é porque eu sou de Minas, não, o galo vai cantar. Louvado seja o Senhor. E antes que ele cante, 3 vezes me negarás. Ou seja, muitas situações mostram que Pedro achava que estava pronto como igreja. É por isso que o Senhor ele faz morada em mim e você. Então é muito importante essa situação, dessa busca, porque quer dizer então que o Senhor não vai fazer morada? Ele veio para isso.
Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Ele veio para nós, ele falou, acabei de ler. E faremos dele um pai, nossa morada. Agora você já imaginou a diferença? Não é que nós somos santarrão, não. Mas se nós estivermos buscando o Senhor, está difícil. Mas eu não abro mão. O Senhor, eu sou morada, eu não abro mão, eu sou morada do Senhor. Não tem como. As distrações estão aí, irmão, porque elas vêm para mim também, ou não vêm para você. Independente de você ser jovem ou não. E eu costumo dizer, como eu falei que vai ter um grupo de jovens, jovem é mais difícil. Eu posso dizer que na minha pele Deus me chamou jovem com 22 anos. Jovem é mais difícil. Olha, quando eu estava falando com um jovem um pouquinho mais velho, mas eu dei trabalho. Mas tinha alguém que orava por mim, amém? Tinha alguém que não desistia, não só por ser minha mãe, mas ao ponto da própria igreja falar para ela parar de orar. Ela falou: ele é meu filho. Não parava. Hoje eu vi algo triste, por isso que Deus só compara o amor dele um pouco com o amor de mãe. Se uma mãe que amamenta o filho, porém deixar o teu filho, eu estou ouvindo o Senhor, não me esqueceria de ti. Não faça isso, Senhor. Hoje eu vi algo mostrando sobre, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre a cadeia, que estava tendo confusão lá e muita dificuldade com os presos. Mães, senhoras de idade, cabelo branco lá fora, desesperadas. Alguém vai falar assim: você vai orar por esses aí? Vai falar para essa mãe orar? Vou fazer o Senhor. Ou seja, o que eu estou dizendo sobre isso está fora do que a gente foi chamado para libertar? Não, querido. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, a moderação entra também que eu tenho que vigiar. Se eu sou morada do Senhor, o que eu estou atraindo? O Espírito Santo ou o inimigo está me distraindo? Paulo falou: não ignoreis os seus ardis. E se a gente for ver a tradução de ardil na palavra, no dicionário, deixa eu ver se eu deixei aqui. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu não deixei não, querido. Mas ardil a palavra fala ali, a tradução que ardil é engano. Diz que é ações de engano, ações astutas daquilo que é falso, e é o inimigo que sabe fazer isso. Não estou dando ponto para ele, amém? O maior que está em nós, está no mundo. Mas quem que eu só tem uma coisa do inimigo é pai. Misericórdia, né? Miserável. Ele é pai de quê? Da mentira. Então, a gente, minha avó falava: nem tudo que reluz é ouro, querido. Então serve para mim e para você que é jovem. Saiba disso. Então quer dizer, não vi isso, então está difícil mais. Como é que eu vou servir o Senhor com tanta situação? E quem te ensinou que o Evangelho não é negar a si mesmo? Negar quem? Si mesmo. Situações que vão vir do inimigo para querer te enganar, não é que você vai ser: eu vou me esconder. Não, querido. O Espírito do Senhor está sobre você, como falou aqui sobre Cristo. Essa profecia vem para a igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para. O Senhor vai me encher. Eu estou aqui na casa de Deus. Eu não preciso me mover como igreja. Sou habitação do Senhor para quê? Nós vamos influenciar. Por isso que o Senhor vem nos despertando, que seja nas madrugadas. Eu falei comigo especificamente o que aconteceu comigo. E aí eu tenho o costume de levantar 5h30, porque o Pedro sai 6h30 para a escola. Eu fui olhar no relógio, eu não olho no relógio. Eu falei: já é essa hora. Eu levanto, às vezes vou no banheiro e tal, tomo uma água e vou deitar de novo. Louvado seja o Senhor. Para minha surpresa, eu fui olhar no relógio. E olha que eu já tinha dormido. Interessante, eu vou falar com isso depois. Eu tinha até sonhado. Não é só, eu falo assim,
né? Quando eu costumo dizer, aquele sonho com mais propósito, porque a gente sonha, mas tem aquele sonho, eu sei ver aquele sonho que é com propósito, você levanta, parece que você estava lá, não é? Você fala, meu Deus, meus detalhes, tudo, sonha com a igreja, aí você fala, não, Deus quer falar comigo também, porque a palavra fala. Eu só não quero sonhar muito, porque disse que quem sonha é os mais velhos, né? Eu quero ter visão. Os jovens terão visões, né, pastor? Então, assim, querido, já terminando, louvado seja o Senhor, aleluia. Quando você ali, aí eu percebi, quando eu fui olhar, era 3 horas da manhã, a hora boa de orar. Eu lembro que tinha um algo com a minha mãe muito nesse horário, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde. Quando você vê a tradução em Israel, quando eles chamam, chamado a hora nona, a hora da oração, que Pedro e João estavam subindo ali, onde prata e ouro nós não temos, e falou ali do coxo, levanta e anda, que nós temos, nós te damos, que é Cristo. E ali, que hora, por que fala hora nona? Porque o horário é diferente em Israel. O dia não acaba meia-noite. Lá em Israel, agora aqui no meu 9:12. Lá em Israel, louvado seja o Senhor. É isso mesmo, cara? 9:12? Aí, ó, glória a Deus. Mas lá em Israel, o que acontece? 18 horas acabou o dia. Então 3 horas da tarde é a hora nona de oração. E aí eu falo assim, não é por acaso, se eu olhou no relógio, era 3 horas da manhã. Mas eu, na hora, o Espírito Santo me lembrou da minha mãe, situação. Eu falei, é mesmo, nós estamos no propósito de Deus é Deus. Não coloca propósito não, que Deus fala, cumpra seus votos, que Deus é Deus. Ele não falta no encontro. Muitas vezes eu e você até mesmo distraído. Já como chamado para ser casa do Espírito Santo, a gente pode ser distraído. Pode ser que acontecer com os discípulos, distração, situações que a própria palavra fala, não deixe lugar ao. Não deixe lugar ao. Está escrito aonde essa palavra? Efésios. Louvado seja o Senhor. O Novo Testamento e para uma igreja. E Efésios fala sobre o que? A armadura de Deus. Efésios ensina que a nossa luta é contra a carne e o sangue, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, das regiões celestiais. Meu filho está me perguntando o que é isso. Como que é isso, pai? Regiões celestiais, né? Que até as irmãs têm primeiro céu, segundo, terceiro céu, né, irmão Beto? Ô glória! Regiões celestiais, irmão, é no ar mesmo. Apesar do inimigo com a terça parte dos anjos que caíram, são anjos decaídos, mas eles, né? Vamos colocar assim, tem asa ainda. Ataque aéreo, né? Louvado seja o Senhor pela palavra. Mas Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do inimigo. Em carne por quê? Porque muitas vezes a gente colocar só a espiritual. Então Jesus pode, eu não posso, não. Ele se manifestou em carne. Porque eu que tenho aqui, ó, que sofrar como uma igreja que fala, tenho pouca força, não negaste o meu nome. É possível a gente não negar e a gente caminhar como igreja. Bem? Louvado seja o Senhor. Até que o Senhor me colocou essa palavra, que você possa ser guardada pelo Espírito do Senhor no seu coração. Saber que eu e você somos chamados, uma santa vocação. Chamado, palavra sobre libertação, nós somos chamados para libertar. E o Senhor nos libertou. E o Senhor ainda trabalha em nossas vidas. Porque o coração quebrantado é contrito, querido. Ou seja, contrito, arrependido. Por isso que a palavra de Jesus sempre foi arrepender do seu Evangelho. Eu preciso arrepender todos os dias, saiba disso. Eu já vi algo sobre nós somos batizados, e Martinho Lutero falou algo ali que ele falou que ele percebeu depois que ele foi batizado que o velho homem sabia nadar. Então o que ele precisava ser algo assim, até para descontrair, mas que ele precisava ser, fala assim que a velha natureza ela morreu e Cristo me chamou, né, nele para uma nova criatura, mas precisa ser esse vigiado do outro que sabe nadar, não aparecer de novo, né?
Louvado seja o Senhor. Pastor, eu quero chamar para a gente fazer oração, amém? Glória a Deus. Eu vou passar para o pastor aqui, mas eu peço que ele deixe de pé, algo simples. Deus colocou, eu não costumo fazer isso não, mas Deus colocou no meu coração uma oração. Bem, aí mesmo onde você está aí, você pode se colocar de pé. Se você não puder também, viu te educar, pode. Deus ele sabe a necessidade do seu coração. Eu vou estar orando aqui e Deus colocou no meu coração e passar para o pastor e já continuar orando também. Bem, vamos orar juntos, querido. Como foi falado nessa noite, nós somos morada dele. Bem, o Espírito Santo ele que ajuda as minhas dificuldades e as suas, porque eu tenho dificuldade, você tem dificuldade. O Espírito Santo ele ajuda a minha e a sua. Você que é jovem também, você também está chamado dessa santa vocação. Não importa se você tiver mais idade também. A palavra fala que, quando ele falou que os velhos terão sonhos, pode ver o derramado do Espírito Santo. Deus tem falado sobre Joel, capítulo 2. Nós estudávamos Joel aqui de manhã, e os jovens, o Cauã falou sobre Joel 2. Ele nem estava na escola, nem sabia. O Espírito Santo está neste lugar dele, também na sua vida. Aleluia. Deus se agrada dessa comunhão. Deus sabe também das suas dificuldades. Os discípulos tinha um momento ali que os discípulos estavam faltando para se pegar, ou não? Você já viu a palavra? Quando eles perguntavam ali quem era o maior entre si, Jesus tomou uma criança e colocou no meio deles. Ou seja, para mostrar que nós temos que ser ali, quebrantados, chamados juntos para caminhar juntos. Que graça teria um corpo se andasse com o braço sozinho por aí, com a perna para o outro lado? Não é verdade? Nós somos um corpo, querido. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Quero te agradecer a tua palavra. A tua palavra que passarão os céus e terra, mas a tua palavra não é de passar, Jesus. Queremos te dar toda a glória neste momento, Senhor. O Senhor que é o verbo, o Senhor que tem falado com a tua igreja, o Senhor que tem despertado, Senhor, aqui, servo e servo do Senhor. A minha oração, Senhor, coloca no meu coração. Continue despertando, porque eu e você fomos chamados com uma santa vocação, chamados para libertar deste lugar, Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor nos chamou para libertar cativos. O Senhor nos chamou ali, Senhor, para libertar aqueles oprimidos, para aquele que tem espírito de angústia. O Espírito Santo do Senhor transformar. O Senhor nos dá veste de louvor. Aleluia, Senhor. Tu és o príncipe da paz. Ainda que tenha situações de falta de paz na própria vida, ao passo que o Senhor recebe entendimento. Não vou entender, mas vou ver essa igreja caminhando em paz, Senhor, caminhando em fortaleza com o teu Santo Espírito, para desfazer fortalezas do mal no nome de Jesus. No nome de Jesus nós clamamos, Senhor, toda maldição, aleluia, todas situações de seta, situações que o inimigo possa tentar contra a tua igreja. Foi falado no início: nenhuma arma forjada prosperará contra o povo do Senhor. No nome de Jesus nós clamamos, Senhor, revista-nos da tua armadura, revista essa igreja da tua armadura no nome de Jesus, revista todo o corpo, Senhor, de obreiros, toda a liderança, porque tu és, aleluia, o cabeça. Revisa-nos, Senhor, ajuda-nos a andar neste lugar, Senhor, ajuda-nos aonde nós andarmos. Eu quero profetizar no nome de Jesus: aonde eu e você andar, nós vamos causar sede, porque nós somos sal da terra. No nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Senhor, essa igreja no teu altar, nós colocamos na tua vontade, Pai, e quero nessa mesma comunhão passar para o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Pai, nós sabemos através da tua palavra que nos é revelada que aqueles que conhecem a verdade, eles andam em caminhos mais livres, em caminhos direcionados pela tua vontade, porque se o teu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, como homens que ouvem a tua voz e assim a praticam, declaramos sobre essa noite, sobre a vida daqueles que se colocam diante de ti, liberdade, Senhor, liberdade do Espírito, Pai, liberdade para poder anunciar a tua palavra, liberdade para poder ser livre de todo sentimento, livre de todas as amarras, livre de todas as prisões, sejam elas espirituais, emocionais, familiares, materiais.
ministeriais, profissionais, sejam livres através da palavra do Senhor que nos foi revelada nessa noite. Que se aquele que conhece, aquele que tem o poder nas suas mãos, aquele que tem a chave da liberdade, ele declarou: sejam livres em nome do Senhor Jesus. Assim, igreja, seja livre para adorar, para glorificar, para trazer nas suas mãos os molhos da bênção do Senhor, que não é pouco aquilo que Deus tem para nós. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O grande amor do nosso Deus, comunhão com o teu Santo Espírito, aleluia, o amor do teu Filho, nosso Senhor Jesus, possa estar conosco, não somente hoje, com a sua igreja, mas para todos sempre, aqueles que creem, digam amém, Jesus. Amém.